Olá meninas, como eu falei, vamos dar continuidade a falar de Alexandre o Grande, né? Hoje vou terminar falando sobre ele. Eu parei quando o pai faleceu e ele assumiu o reinado, né? O pai foi assassinado pelo chefe da guarda dele, o capitão da guarda dele. Até tem uma história que diz que ele matou e saiu correndo, tropeçou e aí ele foi pego e foi assassinado também. Bom, o Alexandre, né, então assumiu com 20 anos, não tinha nem 21 anos. Mas voltando atrás às aulas de Aristóteles, quando ele foi, né, foram ministradas as aulas para Alexandre, ele tinha um amiguinho nobre, né, que cresceu com ele e ficou sendo a pessoa que ele, segundo os biógrafos, a pessoa que o Alexandre mais amou na vida, que era Heféstion. Esse Heféstion era filho de um nobre que estudou, também teve as mesmas aulas de Aristóteles. Eles cresceram, tinham mais ou menos a mesma idade, eles cresceram, e aí ele ficou sendo o braço direito do Alexandre, ficou chefe da guarda, depois ficou como ministro lá de uma região. Conclusão, mas inseparáveis. E ele gostava tanto, eles eram tão assim, amigos, vocês vão ver quando ele morrer, como é que vai ficar o Alexandre. Que até hoje há controvérsias se eles realmente tiveram uma relação homossexual, que era normal naquela época, tá? Apesar dele ter casado com a Roxana, o Alexandre, ele também casou, ele arranjou também uma esposa para o Heféstion, então viraram até cunhados, além de amigos, viraram cunhados. Mas as relações homossexuais na época eram muito, muito comuns, porque a mulher era vista como reprodutora de filhos, e o amor, a paixão eram entre homens, porque eles achavam que o homem era superior. Isso era normal naquela época. Então, mas ninguém pode provar se eles realmente tiveram uma relação homossexual ou não. Mas depois, a maioria dos historiadores acham que sim. Vamos ver. Bom, esse Heféstion, como eu falei, ele acompanhou até sua morte Alexandre, tá? E os dois morreram, assim, diferença de meses de um para o outro. Dizem que quando o Heféstion morreu, o Alexandre descuidou da sua saúde e acabou morrendo meses depois. Bom, mas falando ainda do Heféstion, tem uma passagem na vida deles, que quando eles chegaram na Babilônia, né? Chegaram os dois sempre inseparáveis, e chegaram os dois, e a rainha do Dario, né? Ela se ajoelhou e se prostrou na frente do Heféstion, achando que ele que era o rei, tá? Que era comum as pessoas se prostrarem na frente do rei. E aí ela foi avisada, cutucada, não, ele não é o rei é o outro. Aí ela ficou apavorada que fosse castigada, e ele falou, o Alexandre, vendo o desespero e preocupação da rainha, ele falou: não te preocupes, rainha, não cometeste nenhum erro. Ele também é Alexandre. Vocês veem como ele tinha um rei, né, ser confundido com o companheiro, e ele achou, ele também é Alexandre. Quer dizer, vocês veem a relação dos dois, como era importante, né? Bom, como eu falei, na Babilônia, o Heféstion teve uma febre, acredita-se que era uma febre tifoide, que era muito comum naquela época, e passados uns dias ele morreu. Dizem que o desespero do Alexandre foi tão grande, mas tão grande, que ele cortou seus cabelos, cortou as crinas dos cavalos, proibiu que os exércitos tocassem corneta, e mandou uma carta para o templo de Amon, exigindo que ele fosse considerado um deus, que o Heféstion fosse considerado um deus, que foi rejeitado o pedido. Só que o templo mandou, dizendo que ele não seria um deus, mas seria um herói divino. Então ele exigia que todos o venerassem como herói divino. Bom, antes dele morrer, nas suas andanças, eles também estiveram em Troia, onde hoje é Turquia. E conta-se que eles foram também no túmulo de Aquiles, tá? E de Pactrolo, também era o maior amigo do Aquiles.
Sobre esse Aquiles e Pactrolo, que os dois também, há uma dúvida se não tiveram uma relação homossexual, depois eu vou contar a história dos dois, os dois foram fazer homenagem aos dois, no túmulo dos dois, Pactrolo e Aquiles. Vou depois falar sobre esses dois personagens da mitologia grega. Então, acho que eles foram fazer uma grande homenagem lá no túmulo dos dois, lá em Troia, onde hoje é a Turquia. Bom, voltando. Então, Alexandre, quando ele faleceu, fez tudo isso. E aí ele descuidou da sua saúde, dizem os historiadores, e ele acabou também pegando uma febre e morreu. Até hoje não se sabe se foi malária, se foi gripe tifoide. Eles que estavam construindo um túmulo gigantesco para homenagear o Hefesto. Tá? Bom, sobre o Hefesto já morreram assim, em diferença de meses, os dois com 32 anos. Agora, voltando a Aristóteles, eu falei para vocês que o Aristóteles foi chamado quando ele tinha 13 anos. O Aristóteles foi discípulo de Platão. Os três grandes gregos filósofos, quer dizer, teve outros antes, mas aqueles que se preocuparam com o homem, com a alma, foi Sócrates, Platão e Aristóteles. Aristóteles ficou 20 anos na escola de Platão. Tá? Até tem uma história que diz que Platão, quando viu Aristóteles, porque ele era da nobreza, todo assim, meio patricinho, todo arrumado, disse assim, esse não vai longe, esse não vai ser grande filósofo, e foi o maior filósofo da sua escola. Depois de 20 anos na escola de Platão, ele foi então ser o preceptor de Alexandre. Quando Alexandre virou rei, ele voltou. Só que ele fundou a sua própria escola, chamada Liceu, ou escola peripatética. Peripatético quer dizer ambulante, porque ele dava aula ao ar livre e caminhando, tá? Então essa escola ficou, muitos também se inscreveram nessa escola. Só que quando Alexandre morreu, começou a haver um antagonismo dos gregos em relação aos macedônicos. Porque esse antagonismo bateu também em Aristóteles, porque ele foi preceptor do Alexandre. E havia assim uma rixa, logicamente, entre a Grécia e a Macedônia. Né? A Macedônia era a grande conquistadora da época. Então havia aquele antagonismo, aquela raiva, né, entre um e outro. Então, houve um antagonismo também contra o Aristóteles, começou a ser perseguido. Quando ele viu que estava sendo perseguido e que iria acabar morrendo como morreu Sócrates, né? Ele disse uma frase lapidar. Ele disse, eu vou embora, vou me exilar, para não fazerem com a filosofia uma segunda injustiça. Quer dizer, o matassem. Então, ele foi embora. Então, Aristóteles foi embora por causa desse antagonismo contra ele, porque ele foi o preceptor do Alexandre o Grande. Bom, algumas curiosidades ainda do Alexandre. O Alexandre, ele sempre, como eu falei, ele sempre respeitou os conquistados, desculpa. E ele permitiu o casamento entre conquistados e conquistadores. Ele, quando conquistava certo lugar, os jovens conquistados, eles podiam fazer parte do seu exército. Ele mantinha a mesma língua, os mesmos costumes, a mesma religião, nunca interferiu nisso, nos costumes dos povos conquistados. E ele tem uma outra frase que ele dizia, a seguinte, eu não vejo diferença entre bárbaro e não bárbaro. Bárbaro é aquele que não é grego. E não bárbaro é o que é grego. Porque os bárbaros eram, quando foi Roma também, o bárbaro era o não romano. E o não bárbaro era o romano. Então o bárbaro era considerado assim selvagem, como se fosse um selvagem. E ele dizia ao Alexandre, eu não vejo diferença entre bárbaro e não bárbaro. Eu vejo diferença entre os bons e os maus. Tá? Mas ele era muito generoso, como eu falei, né? Mas tem uma coisa que tinha horas que ele era muito cruel. E uma medida super cruel, que também ficou na história dele, foi quando Hefesto morreu, ele mandou crucificar
o médico que o não curou, que o matou. Quer dizer, que não o curou e ele acabou morrendo. Então, ele tinha atitudes super generosas, mas ao mesmo tempo tinha, quando tinha que ser cruel, ele era também cruel. Bom, para terminar esse vídeo, eu vou falar uma frase de Aristóteles que eu acho muito significativa para terminar esse vídeo. Prestem bem atenção. O Aristóteles disse muita coisa, mas essa frase a gente tem que ficar pensando. O homem, quando destituído de qualidades morais, ele é o mais impiedoso e o mais cruel entre todos os animais selvagens. Bom dia. Prestem bem atenção nessa frase, se vocês não concordam. Beijos e até o próximo vídeo.